O grupo dos cordados é subdividido classicamente em 6 grandes classes, sendo que então a gente tem uma inicial subdivisão em superclasses. A primeira superclasse chamada superclasse dos peixes e a segunda superclasse superclasse dos tetrápodes, ou seja, indivíduos com 4 membros. Então nesse caso aqui a gente vai ter o primeiro grupo, a primeira superclasse que é a dos peixes, onde nós vamos ter indivíduos sem patas e que apresentam apenas membros locomotores adaptados ao ambiente aquático. Então são todos seres aquáticos e apresentam nadadeiras. A diferença é que essas nadadeiras elas podem aparecer na forma de grandes placas cartilaginosas ou na forma de pequenos raios ósseos com membranas no meio. Então isso vai diferenciar, mas basicamente todo mundo tem nadadeira. Além disso, são animais então 100% aquáticos, indivíduos que são ectotérmicos, que significa que a sua temperatura corporal depende da variação do meio e não basicamente deles. Então, a temperatura corporal vai ser de acordo com as variações ambientais e então eles não produzem calor próprio. Sendo assim, indivíduos que têm controle térmico feito pelo ambiente são chamados ectotérmicos. Então, a classificação deles pelo fato de não poderem produzir próprio calor, chamada então de pecilotermia ou heterotermia. Além disso, animais que apresentam sempre o corpo fusiforme, que significa com as extremidades afiladas e a parte do meio um pouquinho mais gordinha. Por quê? Porque isso facilita o nado, o deslocamento por dentro da água. Então, o corpo vai ser assim, aí vai apresentar a cabeça, que pode ter a boca frontal ou ventral, as brânquias, as nadadeiras, e aí classifica o tipo de peixe que nós vamos ter. Mas, basicamente, a gente vai ter indivíduos que apresentam essas características. Em relação aos seus sistemas, nós vamos ter um grupo de animais que agora já tem muita similaridade com o corpo humano, por exemplo. Por quê? Porque dentro dos sistemas nós temos sistema digestório completo, que significa tem boca, tem faringe, tem esôfago, tem estômago, aí depois vai ter todo o fígado, pâncreas, intestino e ânus. E aí sempre finaliza no ânus. Então, boca e ânus, início, meio e fim, sendo assim sistema digestório completo. Tem adaptações nesses sistemas? Tem adaptações, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre elas, mas as adaptações são particulares de cada grupo de peixe. Além disso, nós vamos ter um sistema respiratório que é predominantemente branquial, ou seja, são brânquias que servem para fazer então a respiração dentro do ambiente aquático, como outros animais a gente já sabe fazem isso também, como o caso, por exemplo, de crustáceos, de muitos moluscos e tal. E eventualmente aí tem uns grupinhos bem pontuais assim que tem respiração pulmonada. Na verdade é um pulmão primitivo, na verdade é uma adaptação de uma estrutura que faz as vezes de um pulmão. Então se perguntar qual é a respiração de peixe, é branquial. Tem peixe com respiração pulmonada? Exceções, existe uma ou outra, que são chamados peixes pulmonados, mas não são peixes muito populares em termos numéricos e nem de biodiversidade. É pouca espécie e estão espalhados em determinados pontos específicos do mundo. Além disso, esses indivíduos apresentam um sistema excretor feito de rins metanéfricos ou rins com metanefrídeos, que é o mesmo tipo de rim que nós temos, que as aves têm, que todos os cordados têm. A gente deve lembrar que lá no caso dos moluscos já existia metanefrídeos e alguns deles inclusive já tinham uma estrutura renal bem simplificada. Então o sistema é similar ao nosso, só que o que esse sistema libera é que vai variar um pouquinho de peixe para peixe. Mas para simplificar, todos os cordados eles devem usar seu sistema excretor para eliminar impurezas nitrogenadas. Isso são excreções. Então, as 3 grandes excreções ou 3 grandes excretas nitrogenadas que serão liberados pelos cordados em todos os grupos vão ser ou amônia, ou ácido úrico ou ureia. Nesse caso aqui nós temos 2 desses 3 tipos e nós vamos ver depois cada tipo o que libera. Além disso, a gente sabe que o sistema nervoso desses indivíduos ele é dividido em sistema nervoso central, toda aquela parte que vai ficar na região da cabeça, e sistema nervoso periférico, tudo que está da cabeça para trás, ou seja, que vai da cabeça para o lado da cauda, para as extremidades e para os membros, para poder coordenar as funções vitais, como locomoção, circulação e etc. Além disso, nós temos para sistema reprodutor indivíduos que são dioicos, macho, fêmea, aí eles fazem acasalamento. Às vezes esse acasalamento vai se dar dentro do ambiente aquático, solto na água. Às vezes esse sistema vai acontecer com fecundação cruzada interna, o macho pode largar a gameta dentro da fêmea. E em raras exceções, a fêmea libera os óvulos para o macho e o macho aqui engravida, mas isso é uma exceção, que é o caso do cavalo marinho, por exemplo, mas é só, tá? Além desses sistemas, nós temos o seguinte:
Sistema tegumentar vai ser um sistema de revestimento, tá? Tegumento é sinônimo de revestimento. Então o tegumentar, ele basicamente é dotado de escamas, que é a maioria dos animais, e eventualmente alguns deles apresentam revestimento por couro. Tem peixes ainda que são classificados ou chamados assim, vamos dizer, como peixes muito primitivos, que apresentam características bem primordiais, assim, que são as características mais antigas de todos. Nesse caso, tem alguns peixes que ainda têm isso, chamados de placodermos. Esses peixes podem ter revestimento de placas ósseas que ficam por fora do corpo. Vamos fazer uma analogia aqui, como se a gente tivesse um peixe que o corpo dele fosse formado por uma forma de uma armadura. Como se fossem pequenas placas, tipo pequenos azulejos que se grudam por fora do corpo do peixe. São peixes bem grandões, vivem em grandes profundidades do mar, mas são peixes assim muito parentes dos peixes primitivos. Portanto, é um grupo bem extinto, quase extinto, né? Bem restrito, praticamente extinto, e que a gente quase não vai ouvir falar, tá? Além disso, para finalizar, dentro dos sistemas, um sistema que é comum para tudo que é tipo de peixe, então esse é importante conhecer, que é o sistema circulatório. O sistema circulatório ele é classificado como um sistema bicavitário, já vou falar o que é isso, simples e completo. O que significa bicavitário? Significa que o coração tem duas cavidades, duas câmaras. Só existem dois tipos de câmaras dentro dos corações, de qualquer tipo de coração, átrios e ventrículos. Então, nesse caso, o átrio é todo e qualquer vaso ou cavidade cardíaca aonde chega o sangue. E ventrículo é toda e qualquer cavidade de onde sai, de onde parte o sangue para o teu corpo. Sendo assim, para todos os cordados vai valer isso. Átrios chega e ventrículos sai, tá? Então, o átrio é sempre a cavidade por onde o sangue vai chegar. Então, eu desenhei dois peixinhos aqui para a gente simplificar e entender algumas coisas importantes sobre eles. Primeiro, os peixes estão divididos em dois grandes grupos. Esses dois grandes grupos são peixes cartilaginosos, ou também chamados de condríctes. Também podem aparecer no nome de condrícteos ou peixes cartilaginosos. Quem são os condríctes ou peixes cartilaginosos? São animais em que toda a sua estrutura esquelética é feita de cartilagem, não tem osso ainda. São representados pelos tubarões, pelas arraias e ainda por um outro tipo de peixe que vive nas grandes profundidades, chamado de quimera. Tá? Não dá para confundir quimera peixe com quimera bicho lá mitológico. Tá? Então, nesse caso aqui, os condríctes, que é o primeiro grande grupo, são tubarões. Aí, resumindo, né? Tubarão, cação, tubarão martelo, as raias, a raia jamanta, esses todos pertencem ao grupo dos cartilaginosos. E o segundo grupo, que daí é a maioria dos peixinhos que a gente conhece, inclusive o cavalo marinho, que eu acabei de citar, esses todos vão ser peixes com estrutura óssea, com esqueleto ósseo, chamados de osteíctes. Esses aqui, ó, os osteíctes, ou peixes ósseos, eles na verdade são peixes que apresentam uma estrutura agora ossificada na sua estrutura esquelética. Significa que aquela cartilagem começou a ganhar impregnações de carbonato de cálcio, formando um esqueleto de verdade. Então, a primeira grande diferença que nós vamos ter entre os peixes é peixe cartilaginoso e peixe ósseo. Aí, nos peixes cartilaginosos ou ósseos, o sistema de circulação é exatamente igual. Tem diferença entre eles? Tem. Só que as diferenças, além do esqueleto, nós vamos falar depois fazendo um comparativo entre cada um deles. Então, primeira coisa, vamos ver o que é comum para os dois. Para os dois tipos de peixe, a gente vai encontrar o seguinte: um sistema circulatório, que é um sistema bicavitário, simples e completo, e um sistema respiratório que é do tipo branquial, sempre. Então, esses dois sistemas, eles estão em contato muito íntimo, eles estão muito próximos e eles normalmente são sistemas que se complementam. O sangue distribui as coisas e as brânquias, nesse caso, fazendo os papéis de pulmão, vão pegar o gás oxigênio e vão ajudar a fazer as trocas gasosas. Então, um troca os gases e outro espalha. Tá? Então, resumindo, se eu pegar nesse peixe, ou seja, num osteícte ou num condrícte, tanto faz, vai funcionar igual. Então, vamos ver como é que funciona o sistema circulatório. O sistema circulatório funciona assim: o sangue chega até o átrio, e aí do átrio ele vai para o ventrículo. Por quê? Porque o átrio chega e o ventrículo sai. Então, nós vamos ter o sangue circulando neste sentido, do átrio para o ventrículo. Então, existem dois movimentos cardíacos, chamados sístole, que é quando o coração contrai uma parede, e diástole, que é quando ele abre, quando ele distende as paredes. Então, sístole e diástole, certo? Então, quando acontece esse sistema de sístole e diástole, no caso
da sístole, que é a contração do átrio. A contração, na verdade, ela empurra o sangue e ele é empurrado para frente. Quando ele é empurrado para frente, ele abre o ventrículo, que vai fazer diástole, então, que é a abertura. E assim que ele faz diástole, ele abre, enche, e aí ele vai fazer a sístole, ele vai contrair também. Então, toda vez que nós temos uma cavidade que abre, expande, é diástole. Cada vez que ela contrai e empurra o sangue adiante, aí nós temos uma sístole. Então, nós temos sístole do átrio e empurra o sangue para o ventrículo. Ventrículo faz diástole, abre. Aí, o ventrículo aperta, faz sístole e o sangue sai. Quando esse sangue sai, ele vai diretamente para a brânquia. Isso aqui dentro de um peixinho assim, estaria acontecendo mais ou menos aqui. Então, nós temos um coração que empurra sangue para a brânquia, que fica nessa área da cabeça. Então, quando chega na brânquia, vai haver a troca gasosa, que é trocar o CO2 que está dentro do corpo, fabricado pelos tecidos, pelo O2, que no caso do peixe, entra pela água. Então, você já deve ter visto que o peixe abre a boca e engole água. Quando o peixe engole essa água aqui, ó, essa água ela vem trazendo gás oxigênio. Então, quando esse gás oxigênio entra, ele vai abastecer as brânquias que ficam dentro da cabeça, e então o peixinho abre essa portinha lateral para escoar aquela água que vai embora, levando agora o CO2, que está saindo da onde? Daqui de dentro do sistema circulatório. Então, quando está acontecendo isso aqui, o que nós vamos ter na prática é que a água entra trazendo oxigênio e então a água sai daqui assim, ó, levando o CO2. Então, essa água é o meio de trazer o oxigênio e de levar o gás carbônico embora das brânquias que vão estar escondidas ali dentro. Então, a brânquia, na verdade, é o órgão de troca gasosa. Assim que aconteceu essa troca gasosa, nós vamos ter agora um sangue riquíssimo em oxigênio sendo transportado por dentro do corpo do peixe. Quando acontece isso, então, aqui, ó, nós vamos ter a passagem de sangue agora com oxigênio. Esse sanguinho com oxigênio que está saindo por aqui, ele vai abastecer todos os tecidos. Então, vai sair daqui e vai abastecer músculo, fígado, rim, baço, todos os órgãos que tiver, inclusive a musculatura e as nadadeiras. Assim que esses tecidos fazem o uso do oxigênio, eles começam a gerar de novo gás carbônico. No momento que eles geram gás carbônico, esse sangue então agora passa a ficar rico em CO2. Então, como ele começa a ficar rico em CO2, ele começa já o trajeto de retorno para dentro do coração. Quando chega no coração, começa tudo de novo. O coração abre, bombeia e empurra. E aí o que acaba acontecendo é que nós temos dois tipos de sangue diferentes que estão circulantes aqui. Que sangues são esses? O primeiro, o sangue rico em CO2, que vem dos tecidos até o coração, e o coração bombeia para frente. E depois o sangue rico em O2, em oxigênio, que vai do coração para a brânquia troca os gases e aí começa a abastecer os tecidos. Então vamos começar a entender essa classificação. Primeiro, quando a gente tem um sangue que ele é rico em oxigênio, todo sangue que é rico em oxigênio, ele é chamado de sangue arterial. Não tem nada a ver com veia e artéria. Então, sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Que significa? É sempre o sangue que está saindo da brânquia. Ou seja, a gente acabou de ter uma troca gasosa. Se acabou de ter essa troca gasosa, então agora já está explicado por que tem oxigênio. Então aqui, sangue com oxigênio é o sangue do tipo arterial. Depois que os tecidos, as peças, os órgãos do corpo do bicho usaram esse oxigênio, ele converte, ele transforma todo aquele O2 em CO2. E esse CO2 agora acaba indo embora na forma de um sangue venoso. Então, o sangue que leva CO2 agora é um sangue do tipo venoso e esse sangue venoso vai até o coração. Então, o que acaba acontecendo aqui é o seguinte: o sangue ele só anda por dentro desse sistema. Coração, que é essa estrutura aqui, e vasos. Portanto, é uma circulação fechada. Isso é característica para todos os cordados. Sempre sistema circulatório fechado. Sistema circulatório aberto ou lacunar é uma característica lá atrás dos invertebrados. Aqui não tem mais, tá? Todo mundo tem circulação fechada. Como o coração só tem duas cavidades, que são um átrio e um ventrículo, é por isso que ele chama de sistema circulatório bicavitário, porque o coração tem apenas duas cavidades.
Aí, além de ser um sistema circulatório do tipo bicavitário, a gente tem o seguinte. Primeiro, o sistema circulatório, ele passa numa sequência reta e direta dentro do coração. E dentro do coração não passam os dois tipos de sangue, só passa um dos dois. Só passa o tipo de sangue com CO2, portanto apenas o sangue venoso. Quando passar, não é o caso dos peixes, é para os outros animais, quando passar sangue venoso e sangue arterial dentro do coração, aí nós vamos dizer que a circulação, em vez de ser simples, vai ser uma circulação dupla. Então, nesse caso, a circulação simples passa um tipo apenas, que nesse caso aqui é o sangue do tipo venoso. Por isso, é muito comum que se chame a circulação de peixes de circulação venosa. Então, a circulação é simples porque só passa um dos dois tipos de sangue dentro do coração. A circulação é bicavitária porque o coração tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E a circulação é completa, o sistema circulatório é completo, porque dentro do coração não existe mistura entre sangue venoso e sangue arterial, que nesse caso é simples e óbvio de entender pelo simples fato de que só passam um dos dois tipos. Agora, em anfíbios, répteis, aves e mamíferos já vão passar os dois tipos de sangue. Então, às vezes, vai acontecer uma misturinha ali dentro, o que é uma das coisas que interferem nas diferenças de atividades metabólicas entre os seres vivos. Mas, nesse caso, só passa um. Então, recapitulando, sistema circulatório bicavitário, porque o coração tem duas cavidades. Sistema circulatório é simples, porque só passa um tipo de sangue dentro do coração, não passa os dois. E a circulação é completa, porque não mistura os tipos de sangue arterial e venoso. Então, esse é o motivo desta classificação desse sistema circulatório. Aí alguém, professor, tem mais alguém que pode ter esse sistema circulatório? Pode. Nos girinos, nos filhotinhos de sapo, tá? Mas só. E depois, de todos os outros, não tem mais. Então, o que acaba acontecendo é que isso é uma circulação típica de peixes, mas que pode haver ainda dentro das larvas dos anfíbios. Mas isso é um assunto para anfíbio. Então, comparando o grupo dos condrictes com os osteíctes, eles apresentam basicamente os mesmos tipos de sistemas. Inclusive, um sistema de ecolocalização, que é tipo um ouvido, tá? Essa linha, esse ouvido que eles têm, é na verdade uma linha de neurônios que fica do início da cabeça até a ponta da cauda. Nos tubarões, especialmente o tubarão branco, né, que dá para ver bem que é o tubarão aquele mais voraz, que aparece em filme, assim, ele tem uma linha que delimita dali da linha para baixo, ele é branco, dali da linha para cima, ele é cinza escuro, assim, né, meio azulado até. Nesse caso, o que acaba acontecendo é que a linha que delimita essas cores é chamada de linha lateral. Ali nós temos a presença de muitos neurônios que percebem a vibração por dentro da água e é o ouvido desses animais. Então eles sentem por ali. Então, se cai uma pedra dentro da água, as ondas colidem com ele e ele entende que é uma pedra, que é um predador, que é um peixinho, e ele sabe identificar que tipo de coisa pode ser. Por isso que muito comumente, onde tem pessoas nadando dentro da água, os tubarões atacam porque eles sabem que pode ser uma presa. O que identifica para ele isso? É a linha lateral. Então essa linha lateral também existe nos outros peixinhos, nos osteíctes. Em alguns animais como o dourado, a traíra, o lambari mesmo, dá para ver essa linha. Às vezes até na beira da cauda assim, dá para enxergar também. Uma linha que vai até lá na ponta. Também tem essa linha? Também tem essa linha. Isso é uma característica de todos os tipos de peixes, não interessa qual o tipo. Mas o que a gente vai ver que tem de grandes diferenças entre esses animais vai muito além daquele sistema esquelético que cada um tem. Então, na verdade, nos nossos condrictes, existem algumas diferenças que nós vamos fazer um comparativo entre os dois depois. Mas, inicialmente, a gente tem algumas diferenças que são diferenças evolutivas e bem marcantes e bem importantes, que são importantes a gente saber, a gente conhecer. Primeiro, que é o seguinte, quando a gente está falando de um peixe que é um condricte, ele vem diretamente lá dos ancestrais que eram agnatos, que é uma lampreia, por exemplo, aonde nesses animais a boca é uma boca virada para baixo, é uma boca que a gente pode chamar de boca ventral. Então aqui, ó, a boca ventral, ela está no lado do ventre, que é o lado da barriga, né? Isso é uma característica que tinha lá nas lampreias, lá nos agnatos. Então mantém. A grande diferença é que lá nos agnatos a boca era um círculo, né? Ela não mexia assim. E nesse caso, a boca agora começa a ter uma certa capacidade de mobilidade. Isso se deve aos arcos branquiais que migraram para frente, transformando-se em mandíbula e maxila. Sendo assim,
Boca ventral é característica primitiva, tá? Tinha na lampreia e tem aqui, só que a lampreia era boca sem mobilidade e no tubarão já é com mobilidade. Então, nesse caso, uma das características que ele tem bem importante é essa. Segunda característica, que evoluiu das lampreias e melhorou também. A segunda característica que a gente vai ter é a presença agora de fendas branquiais. Então, o tubarão ali, ó, ele vai ter na lateral da cabeça de 4 até 7 fendas branquiais. Essas fendas se fecham. Só que quando a água entra por aqui pela boca para ele poder respirar, essas fendas se abrem e aos pouquinhos ele escoa a água por ali. É como se ela abrisse e a água escapasse por ali. Então ele abre e fecha. Só que esse abre e fecha, às vezes, permite a entrada de um protozoário, às vezes permite a entrada de uma bactéria, o que de certa forma pode acabar causando problemas, porque pode levar a uma infecção respiratória por contaminação de bactéria, por exemplo. Então, nesse caso, aquilo ali pode vir a ser um problema. Além desse tipo de situação que a gente tinha lá no caso das lampreias, poros, buracos abertos em tempo integral. Então, o que acabava acontecendo é que esses poros ou buraquinhos abertos em tempo integral aumentavam muito mais o risco dela morrer contaminada. No tubarão já é melhor, porque a brânquia abre e fecha. Aqueles cortes que tem do lado da cabeça não ficam abertos assim, aberto. Ele abre e fecha, mas não tem tanta proteção. Então, nós vamos ter aqui, ó, nessa parte, fendas branquiais. Então, a gente já tem duas características. Primeiro, a boca que é ventral, né, a boca virada para baixo. Segundo, fendas branquiais. Lá no caso dos agnatos, a gente tinha boca circular e poros branquiais abertos em tempo integral. Então, tudo isso evoluiu para os tubarões e ficou melhor. Aí, terceira característica. Lá nos agnatos, lá nas lampreias, a gente tinha só nadadeiras ímpares, que significa só tinha uma que começava no meio das costas e até o rabo voltava até perto do ânus. Agora, nos animais condrictis, o que acaba acontecendo é, primeiro, surgem nadadeiras ímpares e pares. Simplificando, as ímpares, as que estão por cima, tá? A nadadeira dorsal, a do dorso, a das costas, tá? As nadadeiras costais, que é aquela que fica lá embaixo, a nadadeira caudal. A nadadeira caudal é uma nadadeira que apresenta a barbatana de cima maior que a de baixo, tá? Então, nesse caso, todas essas nadadeiras são as ímpares. Então, tem a costal, a dorsal e a caudal. Aí, depois, a gente vai ter nadadeiras pélvicas, que são aquelas que ficam na cintura, no quadril, que é a pelvis. Então, nesse caso aqui, é uma nadadeira típica de animais que apresentam já um certo grau evolutivo dentro dos peixes. E a nadadeira peitoral, que é a do peito, que faria os papéis similares de um braço, né? Mas não é braço. Então, nesse caso aqui, nadadeiras pares. Só que todas essas nadadeiras, que são pares e ímpares, tá? Então, ó, aqui nadadeiras, em cima ímpares e embaixo as pares. Essas todas nadadeiras, elas aparecem na forma de placas ou lobos cartilaginosos, que significa dizer o seguinte, elas são tipo uma raquete, toda ela feita de cartilagem. Então, ela toda é uma estrutura rígida. Por isso que genericamente ela é chamada de barbatana, porque ela não é uma estrutura molinha, ela é firme, rígida, tá? É uma placa de cartilagem, que nem a orelha, assim. Então, o que acaba acontecendo? Isso ajuda a funcionar como um leme de natação. Como vocês podem ver, o formato do tubarão mais esguio, mais fino, facilita muito o deslocamento dentro d'água. Para eles, o sistema de locomoção é muito bem adaptado, tá? Então, para esses animais, nadadeiras pares e ímpares, só que na forma de placas ou lobos cartilaginosos, boca ventral e a parte das fendas branquiais. Aí nós temos uma adaptação na boca, que é uma adaptação muito importante, que a boca, na verdade, apresenta toda a gengiva com os dentes, ela é móvel. Significa que quando o tubarão vai morder, ele levanta essa ponta da cabeça, chamada rostro, levanta assim, e atira a mandíbula para fora. Só que ele atirando a mandíbula para fora, não tem nenhuma fileira de dentes que nem a gente. Apresenta normalmente 3 a 4 fileiras de dentes. Então é a da frente, a de trás e a de trás. Só que o dentinho do tubarão aqui, ele normalmente apresenta esse formato assim, ó. Tá? E aí o pior, ele apresenta aqui, ó, umas ranhuras, tipo uma faca de serrinha. Então, tu tem um dente aqui, tem mais um embaixo, tem mais embaixo. São 3 fileiras de dentes assim, pontiagudos, todo serrilhado. Então, quando ele morde, chacoalha a cabeça e rasga a presa.
só que ele não fica mastigando, ele só morde e engole. Então o que acaba acontecendo? Suponhamos que ele confunde um barco com uma pessoa e vai lá dar uma bocada num barco, numa parte de lata, e se quebra um dente. Não tem problema. Os dentes do tubarão podem ser repostos. Não é que nem a gente que se quebrar um dente quebrou para sempre. Quebrou, ele troca. Por isso que ele é um animal tão bom predador, porque ele acaba tendo reposição de dentes. Então é um animal evolutivamente muito bom para as condições que ele vive. E aí, pelo fato dele comer blocos muito grandes de comida e não ficar mastigando, o que acaba, porque não tem língua, então não tem como mastigar e revolver o alimento. Então ele engole. Quando chega lá no fundo do seu sistema digestório, ele tem aqui no meio do intestino uma válvula em espiral que faz com que a comida comece a andar em círculos por dentro do intestino. Então fica tipo um parafuso rodeando assim para a comida passar mais devagar. Por que ele precisa disso? Porque como ele comeu um pedação gigante de comida e não mastigou, então a comida tem que permanecer um certo tempo dentro do sistema digestório dele para dar tempo dele poder digerir melhor. Então o que acaba acontecendo na prática é isso. É um animal que ele, para poder digerir o alimento, retarda a passagem dentro do intestino. Nesse caso aqui, essa válvula que está ali dentro é chamada tiflossole. Isso é uma característica só dos peixes cartilaginosos, não tem nos peixes ósseos. Existe uma tiflossole similar lá nos anelídeos, mas é outro tipo de tiflossole, mas tem o mesmo tipo de papel, retardar a passagem da comida. Então aqui a tiflossole retarda o alimento, depois o alimento vai sair por um buraquinho que ele se junta com outros 3 saídas. Então esse buraquinho que tem nos peixes cartilaginosos aqui é chamado cloaca, tá? Cloaca é um nome que a gente dá, tem nas aves também, para uma câmara que desemboca sistema reprodutor, sistema excretor e sistema digestório. Então o ânus cai ali dentro da cloaca, é tipo um buraco, tá? Aí, o que acaba acontecendo? Dentro dessa cloaca, dentro desse espaço, tem a chegada do intestino, que é o ânus, tem a chegada que vem diretamente dos rins, que é o sistema excretor, e tem a chegada do sistema reprodutor. Aí, dependendo, nesse caso, mais especificamente para as fêmeas, é onde vai acontecer a fecundação. Então, nesse caso ali, a cloaca é um poro, um buraco, um corte que tem com uma câmara onde desembocam os 3 sistemas. Então, vejam que é uma série de características pontuais e particulares para os animais do grupo dos tubarões. Tem mais coisa? Tem mais um monte de coisa. O tubarão é um bicho muito especial. Ele tem capacidade assim de, mais ou menos assim, a cada 3 quilômetros, ele perceber uma gotinha de sangue dentro d'água. Então o sistema olfativo dele é muito bom. Por quê? Porque ele tem 2 poros, que são os poros das narinas, que permitem que ele sinta muito cheiro na água. Então, isso ajuda ele a caçar predadores. E aí, como se não bastasse ser um animal tão bom assim, ele ainda tem um outro tipo de coisa importante. Aqui, ó, ligado no cérebro, ele tem um conjunto de neurônios especiais, chamados de ampolas de Lorenzini. Essas ampolas de Lorenzini são um eletroreceptor. Na verdade, esse eletroreceptor é muito especial, não existe em outras formas de vida. Esse eletroreceptor que tem ali dentro, ele consegue sentir a eletricidade dentro da água. Por exemplo, se a gente pegar um relógio, tá, e botar no chão, escondido na areia, assim embaixo da areia, ele vai passar nadando e se ele sentir o pulsar elétrico do relógio, só a movimentação do sensor, né, vamos chamar aqui dos segundos, do marcador de segundos, ele dá um ataque no relógio, por causa da disparada elétrica que deu ali. Então, por exemplo, cada vez que a gente faz qualquer tipo de atividade, tipo isso aqui, ó, respirou, o nosso sistema nervoso, ele cria uma coisa chamada de impulso nervoso, que é criado pelas bombas de sódio e de potássio. No nosso organismo, quando acontece isso, cria-se uma micro diferença elétrica nos nossos neurônios. Um tubarão sente isso dentro d'água e te ataca nesse caso por causa dessa diferença elétrica. Isso ajuda ele a poder caçar, mesmo sem enxergar muito bem. Porque nesse caso o olho do tubarão ele tem um percentual de visão bem pequeno, assim. Ele não tem uma grande capacidade de ver. Então para ele as grandes formas dele atacar os seus predadores, as suas presas, melhor dizendo, seria pelo cheiro que ele sente e também por esse impulso elétrico que ele é capaz de perceber. Aí ele ataca os indivíduos. Então, no caso dos tubarões, eles apresentam uma série de sistemas
especializados. Até as escamas dele são as escamas que têm o menor atrito com a água. Tanto é que, há muitos anos atrás, as primeiras malhas de natação que substituíram, né, maiô, calção de banho e tal, que eram chamados de maiôs tecnológicos, eles inicialmente foram chamados de malha de pele de tubarão, porque simulava a pele de tubarão, porque o tipo de escama deles é uma escama bem especial que tem o menor atrito com a água, fazendo com que eles nadem mais rápido que os outros indivíduos podem nadar. Isso tornando eles animais mais velozes dentro d'água. Agora, se a gente parar um pouquinho de falar de condricte e começar a falar de osteícte, a gente vai perceber o seguinte, que existe, no caso dos osteíctes, então, umas adaptações que são evoluções do que os condrictes têm. Então, no caso em especial, dentro do grupo dos osteíctes, a gente vai encontrar agora a boca que era ventral, passou a ser agora uma boca que vai ser frontal, ou seja, é uma boca que fica virada para frente. Essa boca frontal ajuda a coletar comida. É bem melhor, para pegar comida só abrir e coletar, o que é bom. Isso é evolução. Então lembre, lá nos agnatos era ventral e imóvel, nos condrictes ventral móvel e agora nos osteíctes é frontal imóvel. Então isso melhora muito a sua capacidade de coleta de comida. Segundo, as nadadeiras que eram pares e ímpares aqui nos condrictes, mas eram placas firmes e rígidas, agora vão ser nadadeiras que apresentam osso e membrana. Então é como se ele pudesse fazer assim, com essa nadadeira, e se deslocar devagarzinho para cima, devagarzinho para baixo. Isso melhora a sua capacidade de locomoção. Então, em vez de serem pares e ímpares rígidas, são pares e ímpares móveis, garantindo uma melhor locomoção. Então, ainda temos pares e ímpares, só que agora são raiadas e ósseas. Então, cada ossinho daqueles que tem no meio tem mobilidade própria, melhorando a capacidade de mexer daquelas nadadeiras. Então, nadadeiras ímpares e pares continuam sendo ímpares e pares, só que agora com raios ósseos com capacidade de mobilidade. Então, melhorou a boca, melhorou a natação. Ainda, nós temos um outro tipo de mudança, e essa, de todas elas, é a mais importante, que é o seguinte. Lá no caso das lampreias, eram poros laterais do lado da cabeça. E esses poros eram poros que acabavam deixando o bicho meio exposto a contaminações ambientais. Aí passaram para fendas branquiais, que fecha e abre. E então, aqui surge uma grande placa óssea que fica aqui, escondendo as brânquias para o lado de dentro. Essa placa óssea protege a brânquia e cada vez que o peixe tem que respirar, ele engole a água, abre aquela placa, joga fora e pum, fecha de novo. Quando acontece isso, essa placa óssea que está ali e tem esse papel, então, de fechar as brânquias e proteger elas, é chamada de opérculo. Esse opérculo, então, que é essa placa óssea, é uma característica que não existia nos peixes cartilaginosos. É uma característica exclusiva que vai aparecer nos peixes ósseos. Então, tem no cavalo marinho, tem na carpa, tem na traíra, tem no pintado, tem no jundiá, tem no cascudo, tem também no salmão, que a gente come lá no sushi. Então, tem, tá? Só que ainda, além dessas características que são aquelas evolutivas mais importantes, também tem uma adaptação bem importante. Esse peixe tem dentes. Quase todos vão ter. E os dentes mastigam a comida, mas não ficam mastigando que nem a gente. Ele morde, rasga e engole. Aí o que acaba acontecendo? Ele vai ter um sistema digestório mais longo um pouco, não tem a tiflossole, mas o alimento vai ser por um poro do ânus. Não tem mais cloaca. Então tem um poro anal, e aí por esse poro anal, normalmente vai ser a excreção misturado e um poro depois vai ser um poro reprodutivo separado. Então não aparece a cloaca. Só que uma particularidade é o seguinte, como esse peixinho apresenta essas estruturas de nadadeiras, ele agora pode nadar para cima, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo, diferente do tubarão. Por quê? Porque o tubarão, como ele só tem essas placas grandonas, ele fica nadando em tempo contínuo, nunca para. Agora, no caso desses peixes, existe um balãozinho dentro dele, aqui assim, dividido em duas câmeras. Esse balãozinho que fica aqui, ó, ele quando infla a parte da frente, empina a ponta do peixe, ele pode subir. Quando ele infla a parte de trás, ele vai fazer com que o peixe empine a bunda. E ele pode ficar
com a cabeça virada para baixo para poder coletar comida. Quando ele quer subir na coluna de água, ele infla os dois e ele simplesmente vai na coluna de água para cima. Significa que esse balão ele faz controle de subir e descer dentro da água, controle de empuxo, que é aquela característica lá da física, tá? Que muda, vamos dizer assim, a flutuabilidade dos corpos. Então, isso acontece porque aqui, esse balãozinho, ele é altamente vascularizado. Talvez alguém já tenha visto abrir um peixinho, né, limpar o peixe para poder comer, e nessa limpeza de peixe a gente vê esses dois balões. É uma bexiguinha branca, tá? Fica cheia de gás ali dentro. Essa bexiga branca que fica ali é chamada de bexiga natatória. E isso também é uma exclusividade dos peixes osteictes. Não tem nos condrictes. Qual é o papel dessa bexiga? Controlar a flutuação desses animais. Aí alguém, tá, mas e como é que o tubarão faz isso? Porque também tem que subir, também tem que descer. Bom, no tubarão, como não tem essa bexiga natatória, a gente vai ter, na verdade, um fígado altamente capaz de produzir gordura. E aí esse fígado, quando esparrama a gordura, todo o corpo do bicho fica, entre aspas, mais leve e ele flutua e vai para a superfície. Quando ele quer afundar, o próprio fígado recolhe toda essa gordura e acumula nele de novo, e aí ele fica só com aquele ponto cheio de gordura e o resto do corpo todo fica mais denso, e aí então ele afunda. Mas não tem auxílio da bexiga natatória. Então existe um detalhe bem importante. Ó. Essa bexiga natatória, para praticamente todos os peixes, ela na verdade vai ser uma bexiga natatória ligada só com o sistema circulatório. Então é o gás do sangue, que é o CO2 ou O2, que passam para dentro da bexiga para inflar ou para murchar. Quando entra na bexiga, infla. Quando sai da bexiga, volta para dentro do sistema circulatório. Então, quando a gente tiver, e existem alguns casos assim, mais raros, quando a gente tiver, por exemplo, um peixinho, e esse peixe ele apresentar uma comunicação da boca com esse sistema, o que acaba acontecendo é que ele pode fazer o ar entrar pela boca e encher aquela bexiga natatória. Aqui nós podemos ter um princípio, uma origem de um pulmão para peixes que tenham brânquias incapazes de trocar todos os gases. Isso é um grupo bem pequeno de peixes, chamados peixes pulmonados. No Brasil, nós temos um grande exemplo que é o pirarucu, que é um peixe gigantão que tem na Amazônia, tá? E que faz essa respiração porque a cabeça é pequena e as brânquias não dão conta de fazer toda a troca gasosa. Então, essas são as primeiras características que nós vamos ter dos peixes, que divide então em duas classes, a classe dos condrictes e a classe dos osteites. Na próxima aula, a gente vai falar sobre realmente as diferenças desses sistemas para cada um dos grupos, especializando um pouquinho mais essa explicação sobre o que é condricte e o que é osteite. Mas isso fica para a próxima aula.